Atenção cruzeirenses da rede 6-1 para o top de 6 segundos. E aí galera, tudo bem com vocês? Bom, falar aqui de Joinville 0, Cruzeiro 0, um jogo pela Primeira Liga, uma partida fraca em que o Cruzeiro criou bastante, teve oportunidades, mas não fez o gol. E assim, a partida em si eu digo que é fraca porque o adversário era muito fraco, praticamente não impôs dificuldade ao Cruzeiro e mesmo assim a gente não conseguiu vencê-lo, tá? Muito pela falta de pontaria, né, a incompetência nos arremates ali, acho que de todo mundo, do elenco inteiro, não tem ninguém que se salva nisso. E principalmente ali por um pouco até de displicência. Achei que o Cruzeiro ficou vários momentos do jogo assim, pouco efetivo, tentando pouco, empurrando a partida com a barriga, jogando porque parecia ser obrigado. E aí depois acordou, viu que estava num 0 a 0, que podia vencer, que precisava da vitória. Parece que deu um start nos caras, eles tentaram fazer alguma coisa, mas já era tarde. A gente errou muito na finalização. Acho que o Mano Menezes tem a obrigação de botar o elenco todo para trabalhar o arremate, não só na frente do goleiro, que é óbvio, mas o arremate de longe, porque esse time não adianta nada ficar chutando e não fazer gol. Vocês lembram como é que foi na época do Paulo Bento? Com o Paulo Bento, o Cruzeiro criava oportunidade, um volume que eu nunca vi o Cruzeiro criar tanto desde o time de 2013. Nem o time de 2014 criava tanto quanto aquele. E não adiantava, porque o time do Paulo Bento chutava, não fazia uma porra de um gol. Enfim, jogamos contra o Joinville, ficamos num 0 a 0 bem decepcionante, tivemos chance para vencer. Se futebol fosse justiça a gente teria vencido, mas futebol é competência. Sendo assim, ficamos apenas nesse empate meia boca. O Cruzeiro foi a campo com Lucas França no gol, atuação segura. Já vou falando o que eu achei de cada um, dando a nota, tá? Atuação segura, pouco exigido, vou dar a nota 6. Mike na lateral, bom jogador, acho que poderia ter apoiado mais. Tem uma bola do Mike pro Elber no primeiro tempo, que o Elber chuta no peito do goleiro, assim ó, excepcional. Mike é um cara diferenciado tecnicamente para essa posição. Eu dou um 6 para ele também, porque eu acho que ele tem potencial para mais e poderia ter feito muito mais. Ficou muito tímido. A zaga, o Dedé, que voltou aí depois de mais de um ano sem entrar em campo, teve uma atuação muito boa. Eu daria uma nota 7, especialmente pela recuperação, né, pela superação de ficar em campo os 90 minutos, de tentar, de ser um dos caras mais comprometidos na busca pela vitória. Então dou um 7 pro Dedé. Murilo eu dou um 6,5. Acho que ele foi bem, mas tem um lance que ele afasta mal uma bola de cabeça no primeiro tempo, que eu fiquei um pouco assim, mas foi uma boa estreia do Murilo, primeiro jogo dele no profissional, então acho que no geral fez um bom jogo sim, e até teve uma chance de marcar no segundo tempo num cabeceio que foi por cima. O lateral esquerdo Fabrício eu vou dar uma nota 6. Acho que ele poderia ter feito mais e acho que, em geral, eu tenho a tendência a dar notas ruins para o Fabrício porque eu não sou fã do futebol dele, mas ele foi até efetivo em algum momento. Aquela jogada que ele finaliza 2 vezes, por exemplo, mostra uma inteligência tática de entrar na área, de saber a hora de fazer um papel quase de atacante. Então, assim, por mais que ele tenha errado o arremate, eu não vou tratar o Fabrício como tendo sido um jogador horrível que a gente sempre acha. Vou dar a nota 6, ele não comprometeu a atuação da equipe, tentou fazer o dele, fez o básico, então assim, acho que uma nota 6 está bem entregue. No meio campo o Hudson, outro jogador que eu não posso dar mais que uma nota 6, discreto, tentou até uma chegada à frente, chutou em cima do zagueiro. Enfim, não há muita coisa para falar desse pessoal. Romero, vou dar uma nota 6 também, assim, pouco fedeu, pouco cheirou. Tomou cartão amarelo cedo e isso pesa contra ele, ele tem que entender isso, mano, fica meio receoso de usá-lo. Vou dar uma nota 6 pro Romero, acho que ele precisa mostrar mais para cavar a vaga dele entre os titulares na marra, porque o mano já mostrou que não é muito fã do futebol dele. Então ou ele joga e faz por merecer ou vai ficar nessa aí na reserva e por tempo indeterminado. Lucas Silva, outro que eu não vou dar mais que 6. Lucas Silva tentou alguns arremates de fora, tentou
alguma jogada diferente, mas foi mais um jogador que não passou de razoável, faltou ser mais efetivo, faltou caprichar mais, e puta que pariu nos escanteios, né? Só escanteio mal batido, meu Deus do céu. Bati os escanteios, parecia que tava jogando, batendo tiro de meta, pô. Toda hora a bola passando direto. Mais à frente, Elber, que eu vou dar uma nota 5. Não pela movimentação, algo assim, mas é porque o Elber simplesmente ele tem oportunidades e desperdiça de uma forma quase doentia, tá? Ele é um cara muito louco, o Elber. Eu não sei por que o Mano insiste tanto nele, não sei o que esses caras veem tanto no Elber, porque pra mim é um jogador do nível do esporte, assim, onde ele foi feliz, e por mim, se ele quiser voltar pra lá, ele que seja feliz por lá, mas no Cruzeiro já tá bom, né? Desde 2011, 2012, entrando, enganando, fazendo porra nenhuma, acho que tá bom, né? Rafinha, pra mim, o melhor do meio pra frente, dou uma nota 7. Criativo, habilidoso, indo pra cima, errando muito também como os outros, mas sendo o cara que mais criou alternativas. À frente, Raniel, 6,5. Não dou nota maior porque ele perdeu gols, né? Apesar de eu achar que ele tomou um pênalti naquele lance que ele até cruza depois o Elber fura, né? O Elber chega atrasado. Raniel me agradou muito pela atuação, mas tem que ser mais efetivo. O Cruzeiro precisa disso, efetividade, ter a chance de fazer a porra do gol. O Joinville foi com um time muito mais alternativo do que eu pensei, com diversos jogadores que nem integram o elenco principal, são sub-20 mesmo, tá? Goleiro Ferreira, zagueiros Igor e Léo Coutro, lateral direito Lucas Sum, lateral esquerdo Madison. No meio, 3 jogadores mais de contenção, Formiga, Torquato e o Persson, e 3 jogadores mais de frente, o Gustavo Xuxa, o Janderson e o Derek. Esse Derek acho que fez muito pouco, o Janderson até tentou um pouco mais, mostrou alguma habilidade, e o Gustavo Xuxa, que era para ser o principal jogador do Joinville, também não fez grandes coisas, não causou grande perigo ao Cruzeiro. Enfim, realmente não destaco nada do time do Joinville. Foi um time que deu a bola para o Cruzeiro, deixou o Cruzeiro jogar, e o Cruzeiro não teve competência para fazer nada que prestasse para balançar a rede dos caras. Então vamos lá agora para os lances, né? Melhores lances desse empate em 0-0. Primeira chance sair dos pés do Raniel nessa boa tabela com o Rafinha. O Rafinha gira, toca atrás no mesmo Raniel que bate para fora. A bola passou perto, tocou na rede pelo lado de fora ali. Foi uma boa trama, gostei desse tipo de jogada, gostei bastante do Raniel como atacante. Aqui o Lucas chuta de fora, a bola desvia no zagueiro e vai para fora ali, passa perto. Lucas que precisa melhorar a sua pontaria para pleitear uma vaga entre os titulares, né? Já que ele é um cara tão querido pela torcida e tem assim o passe, a finalização de longe como suas principais armas, precisa fazer um pouco mais. Aqui uma oportunidade do Joinville, que vem do cruzamento para a área, o Murilo cabeceia para cima, fica perdido ali procurando a bola, depois o adversário joga por cima de novo. Essa bola do Mike é sensacional para o Elber, ele faz a enfiada, o Elber chuta forte no peito do goleiro, né? Faltou ter frieza mesmo na frente do goleiro para dar uma batida cruzada no canto, ou se for para chutar forte, chutar mais alto, no teto do gol mesmo. Ele chutou a bola, assim, dá a impressão até que fechou o olho e chutou, mas nem foi ali. Ele até olha pro goleiro, mas bate mal, né? É o cara que não tem a qualidade para executar mesmo aquilo que a perna ou aquilo que a mente quer. Aqui o Joinville tenta uma chegada, lançamento na área, toque de cabeça ruim. Lucas França só acompanha, sem ser incomodado. Aqui vem o lançamento, o Rafinha domina bem, ajeita atrás no Hudson, que chega batendo, e a defesa tira ali, o zagueirão corta, o lançamento veio do Romero. Aqui o Lucas Silva puxa para dentro, entra outro chute de longe, a bola passa perto de novo, dessa vez do outro lado, novamente com um desvio. Aqui essa cobrança de escanteio do Rafinha, ela sobe no Elber, que bate forte, o goleiro pega bem. Esse lance acho que o Elber não errou, tinha que chutar mesmo.
E aqui uma grande oportunidade que vem da boa enfiada do Rafinha por Raniel. Ele dribla o goleiro, mas na hora de finalizar acaba sendo infeliz, chuta a bola na trave. Faltou mais competência, né? Faltou tranquilidade ali para olhar para o gol, para executar de uma forma mais precisa mesmo. Mas assim, são lances que acontecem. Ainda mais o cara que nunca fez gol pelo clube e tal, nervoso às vezes. Perdeu essa chance, mas o Raniel é bom de bola. Aqui uma oportunidade que depois do escanteio, o Fabrício leva para o fundo e cruza, o Dedé ajeita e o Murilo cabeceia por cima. Podia ter feito melhor também, né, Murilo? Mas, enfim, estreia, né? Outro jogador muito novo. E aqui o Raniel, para mim, sofre pênalti. O árbitro não dá, na sequência ele ganha, cruza. E o Elber chega um pouquinho atrasado. Ali faltou o feeling mesmo de atacante, né? De ficar esperando, de estar atento para pegar essa chance. Aqui o cruzamento, o Alex chuta para a lua. O Alex que entrou e gostei da participação, mas foi outro cara que errou muito no arremate. Aqui depois do cruzamento do Elber. Boa jogada do Elber pela direita. O Alex infiltra certo e finaliza mal. Então, assim, não acho que o Alex seja um lixo, como eu estou vendo por aí. Ele é um muito bom jogador, mas perdeu as chances, finalizou mal, assim como todos os outros. Assim como o Rafinha perdeu o gol, como o Raniel perdeu, como o Fabrício perdeu 2 vezes aí, ó. Cruzamento do Rafinha, o Elber fura, o Fabrício bate, o goleiro salva, depois o Fabrício erra. Quer dizer, ele podia ter tocado ali no Elber, podia ter fingido o chute, né, e tocado pro gol vazio. Mas enfim, o time ficou nervoso, ficou afobado para fazer o gol de qualquer jeito e acabou se perdendo. Aqui o Marcos Vinícius é quem tem a chance e chuta por cima. Marcos Vinícius que entrou no segundo tempo depois de muito tempo sem jogar, teve até alguma movimentação, mas nada de destaque. Tentou esse bom chute, eu espero muito mais do Marcos Vinícius, eu acho ele um bom jogador. Aqui uma tentativa do Joinville depois do Xuxa fazer a jogada, ela chega no Janderson, ele corta para dentro e bate para fora. Enfim, não incomodou, né? Não deu trabalho para o Lucas França. E por fim, o Rafinha faz essa grande jogada e cruza, o Alex isola e acaba o jogo. Deixa o like, se inscreve, troca uma ideia, me fala o que você achou do jogo, se você concorda com as notas e escolhe alguém para xingar aí, beleza? Um abraço, gente, até mais.